Fala galera, beleza? Eu sou Heloísa do 2Bflix e hoje eu estou aqui com mais um Japa Resolve com a disciplina de concreto armado para ajudar você a passar nessa disciplina difícil da faculdade. E a gente vai falar sobre escadas, a gente vai falar sobre o dimensionamento de escadas, o carregamento dela e também as armaduras. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like pra gente saber o que vocês estão achando. Vamos nessa? E a nossa questão é essa, e diz assim: dimensionar a escada a seguir, dadas as suas características. FCK igual a 25 MPa, cobrimento de 3 cm, o espelho é 17,1 cm, o piso 30 cm e o patamar 2 metros. Bem, a gente tem que lembrar que o piso é onde a gente pisa, então, portanto, esses daqui, e o espelho é o que a gente vê quando a gente está subindo a escada, ou seja, o piso na horizontal e o espelho na vertical. O que a gente vai precisar fazer para dimensionar essa escada? A gente vai precisar do esquema estático. Então aqui a gente tem o esquema estático. E observe, na escada aqui, eu estou considerando que provavelmente a carga total vai dar maior do que no patamar. Se der menor, tudo bem, a gente vai ter que mudar o nosso desenho aqui, mas não influencia tanto. Mas a gente considera que na nossa escada, né, por ser maior, vai dar um carregamento maior. 3,1 metros de comprimento. Por quê? Porque os nossos pisos eles têm 30 centímetros e aqui a gente tem 10 pisos. Se você contar aqui, você vai encontrar 10 pisos até aqui. Então a gente está considerando que a nossa escada vem até aqui. E 3,1 porque a gente considera, né, que ela está saindo um pouco, né, está vindo até aqui o apoio que é a viga. Então se a viga tem 20 centímetros, a gente coloca a metade, né, 10 centímetros. A mesma coisa aqui, o nosso patamar tem 2 metros, a gente coloca 10 centímetros aí a mais para fazer os cálculos corretamente. Então a gente precisa achar, né, o nosso carregamento tanto aqui da escada, da parte inclinada, quanto do patamar que não está inclinado. Percebam que mesmo a escada sendo inclinada, a gente considera que é uma viga na horizontal e os nossos cálculos vão ter que estar corretamente feitos para que isso aqui seja possível, tá? Calcular na direção inclinada seria muito mais complicado, então a gente adota esse método aqui. Então vamos lá. O carregamento, a gente precisa fazer o pré-dimensionamento e toda essa questão é baseada na norma na NBR 6118, né? Que é de projetos de concreto. Então toda a nossa questão é baseada nessa norma. Então, pré-dimensionamento aqui. O nosso H, que é a altura da nossa escada, né? Que seria isso aqui, ó. Que inicialmente é a altura apenas aqui para o patamar, a altura aqui da laje da nossa escada. Ela tem que estar entre L sobre 30 e L sobre 25. A gente vai adotar o L sobre 30, né? Porque aí a gente tem uma margem maior de segurança. Então a gente adota L sobre 30 e lembra que o nosso comprimento total era... O nosso comprimento de um lado era 3,1 metros e do outro lado 2,1. Somando a gente tem 5,2 metros. Aqui eu transformei para centímetros, dividido por 30 a gente acha 17,33. E aí a gente aproxima, né? Porque na hora de fazer uma escada, colocar lá, o pedreiro conseguir colocar 17,33 é difícil. Então é sempre bom colocar valores inteiros. Então, 18 centímetros. E essa altura que a gente encontrou, gente, é para o nosso patamar. Porque quando a gente estiver falando da parte inclinada, a gente vai ter que achar uma altura média, que não vai ser igual a 18 centímetros. E como é que a gente calcula essa altura média? A gente vai usar essas duas fórmulas aqui. HM é igual a H1 mais espelho dividido por 2. H1 é igual a H dividido pelo cosseno de alfa. Então a gente tem que calcular o cosseno de alfa para dar continuidade. O cosseno de alfa ele vai ser igual a 30 dividido por isso aqui. Bem, 30 é o nosso espelho. Vamos voltar aqui para a nossa escada para entender. A alfa vai estar aqui, ó. É a inclinação da nossa escada. Então a gente tem que calcular o cosseno, né? Então é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então quem é o cateto adjacente? É isso aqui, né? O nosso piso. Então a gente não precisa calcular aqui
todo o comprimento da escada, porque a gente tem o piso e o espelho aqui e a gente forma um triângulo. Então, a gente considera que o nosso cateto adjacente é o piso, que vai ser igual a 30 centímetros, e aqui a nossa hipotenusa, ela vai ser, a gente vai usar Pitágoras, né, e vai considerar tanto o piso quanto o espelho. Então, vamos lá. Voltando aqui tudo. A gente vai ter 30, né, que é o nosso piso, dividido pela raiz de 30 ao quadrado, que é o nosso piso também, mais o nosso espelho ao quadrado. Isso vai dar igual a 0,869. Bem, e o nosso H1 vai ser o H que a gente encontrou anteriormente, dividido pelo cosseno que a gente acabou de encontrar. Então, o nosso H1 vai ser igual a 20,7 centímetros. Se quiserem aproximar também aqui para 21, né? Na verdade, é melhor não aproximar aqui ainda, aproximar só quando a gente achar o nosso HM, que vai ser no final. Quem quiser aproximar, aproxima, senão também não precisa. Então, nosso HM vai ser 20,7 mais 17,1 dividido por 2 e vai dar isso aqui, 29,3. Sendo que, como aqui é uma questão apenas, a gente não vai fazer realmente essa escada, então a gente pode considerar aproximando ou não. Mas quando a gente for fazer na vida real uma escada, por exemplo, a gente não vai colocar 29,3, não é pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. A gente colocaria 30, então a gente aproxima sempre para cima para dar uma segurança. Aí a gente continua aqui na parte de carregamento, agora a gente vai fazer para o patamar e para a parte inclinada, já que a gente achou, né, as nossas alturas. O peso próprio vai ser igual a 0,18 vezes 25. Por que 0,18 e por que 25? 0,18 a gente já sabe, né? É a nossa altura que a gente encontrou. E 25 é o nosso peso específico do concreto armado. A gente encontrou 18 centímetros, né? Mas aqui está em metros. Então a gente encontra 4,5 kN por metro quadrado. O revestimento a gente considera que é uma carga de 1,5 kN por metro quadrado. E aqui para o patamar eu vou considerar um acidental de 2 kN por metro quadrado. Somando, a gente vai encontrar um total de 8 kN por metro quadrado. Lembrando que aqui está por metro quadrado, a gente vai ter que multiplicar por 1 metro, né? A gente vai considerar uma faixa de 1 metro. E aí lá no carregamento, quando a gente considerar a nossa escada como uma viga, a gente vai considerar 8 kN por metro. Então, no trecho inclinado, que é a nossa Q1, a gente vai pegar a altura média que a gente encontrou. Essa altura média, lembrando que a gente encontra ela porque a escada ela tem degraus, então a gente tem que considerar, para o cálculo do peso próprio, a gente tem que considerar os degraus, mas fazer cada degrau seria complicado, então a gente faz uma altura média, que seja também, né, conveniente e assertiva. 293 vezes 25 também, que é o peso específico do concreto armado, igual a 7,3 kN por metro quadrado. O revestimento a mesma coisa e acidental aqui a gente vai considerar como 3 kN por metro quadrado. E aí a gente vai ter um total de 11,8 kN por metro quadrado. Lembrando, a gente vai multiplicar também por 1 metro e vai ficar de 11,8 kN por metro. Então agora a gente já tem aqui, né, as nossas cargas, a gente substitui aqui e agora a gente precisa calcular as nossas reações. Bem, a gente vai considerar aqui como A, aqui como B. Somatório de momento em A, aí a gente faz 3,8 vezes 3,1. Esse 3,8 aqui é a diferença entre 11,8 e 8, porque depois a gente considera essa carga aqui de 8, ela atuando em toda a viga. E nessa parte aqui de 3,1 metros, a gente vai considerar só a diferença. Fica mais fácil se fizer assim. Então, 3,8 vezes 3,1, aí aqui a gente encontra a resultante, né? Vezes 3,1 dividido por 2, porque a nossa resultante vai estar no meio, e todo mundo já sabe isso, porque já passou por isostática, resistência dos materiais, né? Já está em concreto armado. Mais 8 vezes 5,2, que é o comprimento total, como eu falei, vezes 5,2 dividido por 2 menos VB vezes 5,2 igual a 0. Então, a gente encontra VB igual a 24,31 kN.
E agora é só fazer o somatório de força vertical que a gente vai encontrar o nosso VA. Então, VA, que vai estar para cima, a gente encontrou o VB. Eu estou considerando o VB aqui e VA aqui. Então, VA menos 3,8, né? Que é essa diferença também, vezes 3,1, menos 8 vezes 5,2, que é o comprimento total, mais 24,31, que foi o que a gente encontrou. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar o nosso VA igual a 29,07 kN. Isso aqui a gente vai precisar para encontrar o nosso momento máximo. Então, como é que a gente vai encontrar o nosso momento máximo? A gente sabe que o momento é máximo quando o cortante é igual a zero. Então, a gente faz primeiro a equação para o cortante e depois a gente iguala a zero, acha o x e depois a gente acha o nosso momento. Tá, o nosso V, que é o cortante, ele vai ser igual a 29,07 menos 11,8x. Por que isso? Eu vou olhando aqui na viga, a gente vê que o momento máximo vai estar aqui, né? Desse lado. Porque essa carga aqui é maior em altura, né? E ela também é maior em comprimento. Então, provavelmente, o nosso momento máximo vai estar nessa área aqui. Então, eu vou fazer uma equação para o cortante e para o momento, considerando aqui ó, o x variando de 0 até 3,1 metros. Então, vai ser até aqui. Bem, o nosso VA a gente tem aqui, a gente encontrou igual a 29,07. Então, o VA ele é constante, né? Então, a gente não precisa multiplicar pelo x, mas o nosso 11,8 ele modifica o nosso cortante ao longo aqui do comprimento. Então, a gente multiplica por x. 11,8 vezes x. Ou seja, essa carga aqui vai variar o cortante ao longo do comprimento. Então, a gente tem isso. Mas a gente também pode lembrar disso de uma forma mais simplificada. Que é, quando a carga for concentrada, que é o caso da reação aqui, ela não vai multiplicar por x, no caso do cálculo do cortante, mas quando ela for distribuída, ela vai multiplicar sim por x. Então, é só a gente lembrar disso aí. Então, aqui é a nossa equação do cortante. O que é que a gente precisa fazer agora? Igualar o nosso cortante igual a zero. Então, igualando, a gente fica com a equação assim e encontra que o x vai ser igual a 2,46. Ou seja, o nosso momento é máximo quando x é igual a 2,46. Então, aqui é 3,1, talvez o 2,46 esteja por aqui, mais ou menos. Tá. E aí agora a gente vai encontrar, né, na verdade, a equação do momento e substituir esse x. E como é que a gente encontra a equação do momento? Lembra que o momento, ele é integral do cortante? Então, portanto, é só integrar aqui, ó, o nosso cortante. Tá. A gente integra o nosso cortante e a gente acha isso aqui. 29,0x menos 11,8x quadrado sobre 2. E aí agora a gente vai substituir esses valores e vai encontrar que o nosso momento máximo é igual a 35,81 kN vezes metro. E aí, só que a gente não vai usar, né, o momento máximo, a gente vai usar o momento de cálculo. Então, a gente vai multiplicar por 1,4 e a gente vai encontrar esse valor aqui, que é o que a gente vai usar. Tá, a gente vai precisar usar essa tabela também para simplificar os cálculos, né? Então, é a tabela de KC, KS. A gente vai usar essa tabela para encontrar a área de aço necessária aí para essa escada. Então, a gente vai considerar, né? Lembra que a gente vai considerar a escada em uma faixa de 1 metro. A escada, ela não necessariamente tem uma largura de 1 metro, mas a gente vai considerar como se fosse 1 metro. Então, é como se a gente estivesse calculando uma viga, né? E a viga, ela tem uma base. E que base vai ser essa no caso da escada? Vai ser a de 1 metro, como eu falei agora. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros e a nossa altura vai ser de 18 centímetros. E o nosso D vai ser igual a 18 menos o nosso cobrimento menos 0,8, que a gente considera uma armadura. Por exemplo, aqui eu considerei a armadura de 16 milímetros, só que a gente considera a metade porque o nosso D vai da metade ali da nossa armadura até o topo da nossa viga. Então, a gente vai encontrar o nosso D igual a 14,2 centímetros. Bem,
Porque a gente tem que saber o nosso B, o nosso D e a nossa altura. Porque a gente tem aqui, ó, o KC que depende do nosso B e do nosso D. E para saber o D, a gente precisava da nossa altura, né? Então vamos lá, a gente vai encontrar o KC. Depois de encontrar o KC, a gente vai encontrar o KS. Vai substituir nessa equação aqui. E aí a gente vai encontrar o nosso AS. Vamos lá. Ah, e a gente ainda precisa também, né, aqui, ó, do nosso MD, que é o nosso momento. Bem, agora a gente já consegue calcular. KC é igual a B, então o nosso B é 100, vezes o nosso D que a gente encontrou, que é 14,2 ao quadrado, dividido pelo nosso MD. Então a gente encontra que o nosso KC é 4,02. Aí a gente vai ter que vir aqui na tabela, no C25, porque foi o nosso concreto, né, o FCK de 25 MPa. Então a gente vem aqui, desce, tá vendo? Ó, daqui até aqui, tudo é KC. Então, a gente vai olhar nessa coluna aqui do C25. Então, a gente vai ter 4,1 e 3,8. A gente não tem 4,02. O que é que a gente faz? A gente olha para aqui, para o nosso KS, e a gente vê que tanto para 3,8 quanto para 4,1 a gente tem o KS igual a 0,025. Se caso eles fossem diferentes, a gente precisaria interpolar. Nesse caso não precisa, vai dar 0,025 mesmo. Então, nosso KS é igual a 0,025. Agora, a gente vai precisar substituir nessa equação para achar a nossa área de aço. Então, AS, a gente vai isolar AS e vai encontrar a nossa equação igual a KS vezes MD dividido por D. Então, nosso AS é 0,025, que é o KS, vezes o MD dividido por D. A nossa área de aço é 8,83 centímetros quadrados por metro. Lembrando, frisando isso aí, que a gente está considerando em uma faixa de 1 metro. E aí, se a escada ela tiver mais do que 1 metro, é só fazer as multiplicações corretas. Tá, a gente tem isso. Agora a gente vai precisar encontrar quantas barras a gente vai precisar numa faixa de 1 metro e qual vai ser o espaçamento. E a gente vai usar essa tabela aqui como base. Bem, eu vou pegar uma barra de 12,5 milímetros, que está aqui, 12,5, que tem uma área de 1,22 centímetros quadrados. Então, eu vou pegar, vou dividir, para encontrar o nosso N, quantas barras a gente vai ter. Eu vou dividir essa área aqui que a gente encontrou pela área de cada barra. Então, quando a gente divide, a gente vai encontrar que o nosso N, que é a quantidade de barras, é igual a 7,24. Mas a gente não tem como colocar 7,24 barras na escada, né? Então, a gente aproxima sempre para mais, para garantir a segurança. Mas aqui no cálculo, a gente não vai considerar o 8. A gente sabe que vão ser 8 barras. Mas aqui no cálculo do nosso espaçamento, a gente vai colocar o que a gente encontrou aqui, quebradinho mesmo. Então, na faixa de 1 metro, a gente vai ter o espaçamento, a gente vai ter 7,24 barras, na verdade 8, né? Mas no cálculo a gente considera 7,24. No espaçamento de quanto? Então, 100 dividido por 7,24, a gente vai achar 13,81. No caso da quantidade de barras, a gente aumenta, né, para o inteiro mais próximo. E no caso do espaçamento, a gente diminui para o inteiro inferior, tá? Então, como deu 3,81 aqui, a gente coloca 13 centímetros, que aí a gente garante uma maior segurança. Bem, então tá feito aqui, né? E aí, simplificando, a gente colocou uma barra, armadura de 12,5 centímetros a cada 13 centímetros. Desculpa. Armaduras de 12,5 milímetros a cada 13 centímetros. Bem, a gente tem que calcular também a armadura secundária, que é a que vai ficar na parte superior. Então, superior, só que logo acima da nossa armadura principal. E vocês vão entender porque no final eu coloquei um esquema de como vai ficar as armaduras. Bem, a armadura secundária a gente vai considerar isso aqui, essa fórmula. A nossa armadura ela tem que ser maior ou igual à nossa armadura principal dividido por 5.
Então, fazendo os cálculos, a gente vai encontrar 1,77 centímetros quadrados por metro. E aí a gente pode aproximar, né, para o maior, para cima, e coloca 2 centímetros quadrados por metro. Então, nesse caso, eu adotei barras de 6,3 a cada 15. Bem, os cálculos disso aqui são parecidos com o que eu fiz aqui nesse slide anterior. Então, é só dividir da forma correta que você vai encontrar esse valor aqui. Tá, aí agora a gente precisa saber se a nossa área que a gente encontrou é maior do que a nossa área mínima necessária. Então, para isso, a gente vai considerar um ρ mínimo igual a 0,15, isso é da NBR 6118, para armaduras de concreto armado e não concreto protendido. Então, a gente considera 0,15. E aí a gente faz, a nossa área mínima é um ρ vezes o H. Então, o ρ é 0,15, o H é 18, a gente faz os cálculos, 2,7 centímetros quadrados. Isso aqui é menor do que a nossa área que a gente encontrou anteriormente, então tá ok, porque essa daqui é a área mínima, então a nossa área teria que ser realmente maior. Então, galera, aqui a gente tem um resumo da nossa escada e aqui um esqueminha, né, de como poderia ficar as nossas armaduras. Bem, a gente tem aqui embaixo a armadura principal, em cima a armadura secundária, e observem, né, as nossas dobras aqui, ó, que são necessárias. Bem, aqui essa parte é interessante a gente perceber da forma que ela está feita. Não poderia estar simplesmente sem essa parte aqui, sem essa parte superior e uma armadura grudada e descendo aqui, uma armadura contínua. Porque quando a escada sofrer flexão, teria um empuxo ao vazio e a gente não quer isso, porque isso causaria fissuras, patologias aqui na nossa escada. Bem, aqui nessa aula eu não vou fazer o detalhamento dessa escada, mas em uma próxima aula eu vou fazer e vou deixar o link aqui embaixo assim que ela estiver pronta, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, pra gente saber se vocês estão gostando, se o assunto está sendo interessante. Valeu, galera, e até a próxima!